Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de deixar uma mensagem de respeito e solidariedade à família da Vitória. Falar sobre um caso como esse é algo que exige muita responsabilidade, principalmente quando envolve uma vida perdida de forma tão dolorosa, e uma família que ainda busca respostas e justiça. A intenção desse canal jamais vai ser desrespeitar a memória da Vitória, causar sofrimento a todos os familiares ou atrapalhar o andamento das investigações e do processo. Normalmente eu prefiro não abordar casos, né, que ainda estão em aberto, justamente porque eu sei da importância de respeitar o tempo da justiça e evitar conclusões precipitadas, mas nesse caso, por uma razão maior, decidi contar essa história. A busca por compreender os fatos, reunir as informações já divulgadas e, de alguma forma, dar visibilidade aos questionamentos e à luta da família por justiça. Todas as informações apresentadas aqui nesse vídeo são baseadas em dados que já foram divulgados publicamente por veículos de imprensa, autoridades, pessoas envolvidas no caso. O objetivo aqui não é apontar culpados ou substituir o trabalho da polícia, né, da justiça, mas organizar os acontecimentos, explicar as reviravoltas e ajudar quem acompanha aí o caso a entender melhor tudo o que aconteceu até aqui. Se você ainda não assistiu a primeira parte do caso Vitória Regina, eu vou deixar o vídeo disponível aqui no canal e também indicado ao final desse vídeo para você acompanhar a história desde o início. Nesta segunda parte, nós vamos falar principalmente sobre as reviravoltas da investigação, os pontos que geraram dúvidas, as controvérsias envolvendo as provas e os desafios enfrentados pela família na busca por respostas. Se esse tipo de conteúdo é importante para você, então já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para acompanhar os próximos vídeos. Dito isso, vamos ao caso. Este material reúne relatos baseados em diferentes fontes da internet, jornais e registros históricos. Aborda temas como tragédias, violência e experiências sobrenaturais, que podem ser sensíveis para algumas pessoas. Não é recomendado para menores ou quem esteja emocionalmente vulnerável. Nosso objetivo não é o sensacionalismo, mas sim preservar a memória dos fatos, incentivar a reflexão e alertar sobre os perigos reais enfrentados pela sociedade. Durante o depoimento, Michael contou que ele e Vitória teriam se envolvido uma única vez e que a adolescente estaria ameaçando contar tudo para a esposa dele. Segundo a versão dele, os dois discutiram, a Vitória o agrediu e durante uma briga, né, ele a atacou com uma faca, causando a sua morte. Só que a perícia encontrou 3 perfurações no corpo da vítima, enquanto Michael afirmou ter dado apenas 2 facadas. A versão dele também não bate com o que foi encontrado no carro. Os peritos não acharam sangue nem fios de cabelo nos bancos. Apenas uma possível mancha de sangue e um fio de cabelo apareceram no porta-malas. Também parecia haver um material genético da Vitória na lateral do carro e na casa dele. Michael disse que limpou somente essa parte do veículo e que então jogou a faca usada no crime em um rio. Em entrevista, Michael contou que estava em Campinas no dia dos acontecimentos, trabalhando pela manhã. Por volta das 5:30 da tarde, ele disse que voltou para casa em Cajamar, fez um serviço relacionado à moto de um colega e em seguida descansou assistindo a um jogo de futebol. Apesar das fotos de Vitória encontradas em seu celular, Michael negou tê-la perseguido e chegou a afirmar que aquelas imagens não eram do aparelho dele. Essa parte me chamou muita atenção porque, durante a confissão, ele também disse não saber sobre essas fotos. Dias depois, o corpo de Vitória foi localizado em um terreno baldio. Michael afirmou que havia enterrado a jovem, mas ela foi encontrada sobre o chão, em um ponto diferente do que ele indicou aos investigadores. Perto dali, a polícia encontrou uma enxada e uma pá que teriam sido usadas para tentar esconder o corpo. As ferramentas pertenciam a nada mais nada menos que ao padrasto de Michael, mas durante o interrogatório parece que ele não foi questionado sobre isso, pelo menos
não houve aí uma divulgação muito clara. Mas um ponto estranho de toda essa história: em entrevista coletiva, a polícia informou que Michael monitorava a Vitória desde o ano anterior e que havia cerca de 50 fotos de mulheres jovens no celular dele, todas com características parecidas com as da adolescente. A defesa, por outro lado, afirma que a confissão foi obtida sob pressão e que Michael prestou depoimento sem a presença de um advogado. Já os vídeos divulgados pelo programa Fantástico não mostram sinais aparentes ali de coação, porém foram divulgados áudios dele contando que havia sido ameaçado e que por isso ele acabou confessando ali, entre aspas, né, gente? Porque eu não posso chamar aquilo de uma confissão. A família de Vitória também não acredita que ele tenha cometido o crime sozinho, até porque para a perícia seria difícil ele ter levado o corpo dela sozinho para um local distanciado, e pediam que fosse feita ali uma reconstituição do caso. O pai do adolescente disse que tinha certeza de que outras pessoas participaram e quer que todos os envolvidos sejam identificados e responsabilizados. Enquanto isso, os exames de DNA feitos no sangue e no fio de cabelo encontrados no carro e na casa do suspeito ainda estavam em andamento, aguardando o inquérito ser concluído para o caso ser encaminhado à justiça. Outro detalhe importantíssimo é que um dos advogados de Michael desistiu do caso. Em entrevista com Cabrini, Michael surpreendeu dizendo que não pensava em Vitória, mas na própria família dele. Afirmou que, embora exista ali um pai sofrendo pela morte da filha, o que realmente o fazia sofrer é não poder abraçar a mãe dele, a esposa dele, os sobrinhos, a irmã. E em seguida, ele respondeu friamente, na minha opinião, que não tinha por que se emocionar por algo que não fez. Ao final de uma entrevista ali sobre um homicídio, muitas pessoas esperam ouvir nem que seja um reconhecimento qualquer ali da tragédia vivida pela vítima ou por seus familiares, né? Mesmo quando o entrevistado nega qualquer participação no crime. É comum que alguém que se diz inocente, né, faça ali uma declaração como: olha, sinto muito pelo que aconteceu com a Vitória e pela dor da família, só que eu não posso assumir um crime que não cometi. Isso porque muitas pessoas acreditam que é possível sim se emocionar simplesmente ali diante da morte de uma jovem, independentemente de ter causado ou não o crime. Isso não significa que seria verdade, mas soaria muito melhor aí aos nossos ouvidos, né? Então eu achei que ele foi meio frio ali na resposta. Não sei se ele estava sentindo raiva, eu não sei exatamente o que ele estava sentindo, mas a resposta para mim me soou como um balde de água bem gelada. E eu acredito que também possa ter causado essa impressão aí em boa parte do público, né? Eu particularmente interpretei como uma demonstração de frieza. Isso por si só não prova absolutamente nada, mas do ponto de vista da comunicação, a fala concentra toda a atenção no sofrimento do próprio Michael e não expressou qualquer compaixão pela vítima ou pela família dela. É opinião minha, tá, gente? É opinião minha sobre o que vi ali na entrevista. Não existe nenhum compromisso de análise, é apenas uma questão opinativa. Eu não sei se vocês vão concordar com essa minha percepção, e se você realmente é da área, se você entende de análise corporal. Então deixa aí nos comentários o que que você acha, o que que você percebeu do comportamento das respostas de Michael nessa entrevista. Nas suas noites aqui na prisão, você pensa sobre a Vitória? Não, eu penso na minha família. Mas existe nesse momento um pai que jamais vai poder abraçar a sua filha novamente. Da mesma forma que eu não posso abraçar minha mãe, da mesma forma que eu não posso abraçar minha esposa, da mesma forma que eu não posso abraçar meus sobrinhos, a minha irmã, Você não deve algo em relação à família da Vitória? nenhuma. Não devo nada a eles. É bastante Michael, em nenhum robótico momento também, né? nessa nossa conversa você se emociona. Você fala tudo com uma certa segurança, mas você não se emociona, o que dá margem para as pessoas confirmarem a tese de que você é uma pessoa fria, uma pessoa capaz de atos de frieza, atos de planejamento. Por que você não se emociona em nenhum momento quando estamos falando de uma morte tão brutal de uma pessoa tão inocente?
Não tem por que eu me emocionar com algo que eu não fiz. Além disso, tanto Michael quanto sua defesa se posicionaram contra a realização de uma avaliação psiquiátrica. Na minha visão, isso dificulta a produção de um eventual laudo capaz de avaliar a existência ou não de transtornos de personalidade antissocial, embora essa avaliação só pudesse ser feita por um profissional qualificado. O problema é que a defesa provavelmente vai tentar ganhar o máximo de tempo que puder, né? E com isso o caso ele vai esfriando, o tempo vai passando, testemunhas podem esquecer de detalhes importantes, possíveis provas podem se perder, né, com o tempo, e assim vai. Porém, faz parte do processo, é totalmente compreensível, o pedido da defesa acabou fazendo sentido por causa da confissão, né, de Michael, que a própria defesa viria contestar, né, mais para frente. Vale lembrar também que durante a confissão, Michael afirmou que Vitória o ameaçava dizendo que contaria tudo para a esposa dele. No entanto, segundo a própria versão apresentada por ele, os dois teriam ficado juntos apenas uma única vez. Isso na versão dele, cerca de 1 ano e meio antes dos fatos. Então isso levanta aí uma dúvida importantíssima, porque se eles não tinham mais nenhum relacionamento havia tanto tempo, então por quê a Vitória ainda o estaria ameaçando? Michael não apresentou uma explicação convincente para isso, né? Uma hipótese seria de que ele ainda estivesse tentando manter contato com ela, insistindo em aproximações ou flertes. Mas isso não foi esclarecido por ele, então é apenas uma possibilidade, dentre muitas outras, e não há uma conclusão sobre isso. Em resumo, essas são as seguintes inconsistências encontradas na confissão de Michael. O relato dele entra em conflito com o que havia sido levantado anteriormente pela polícia e com as informações obtidas por meio de perícias e depoimentos. A forma como Michael descreveu a abordagem, a execução e a ocultação do corpo levanta questionamentos sobre o tempo necessário para realizar tudo sozinho. Há quem considere possível, mas também existem aí especialistas, investigadores que apontam que a logística seria algo extremamente difícil para apenas uma pessoa. Ele também disse que cavou uma cova rasa e enterrou a Vitória, mas o corpo foi localizado sobre o solo, sem sinais compatíveis com o sepultamento, conforme descrito por ele, e ao ser questionado sobre isso, Michael afirmou não saber explicar por que o corpo não estava mais enterrado lá. Só aí já deixa entender que teria mais alguém envolvido, certo? Segundo a sua versão, a Vitória permaneceu apenas dentro do carro antes de ser levada ao matagal, sendo que depois foram encontrados vestígios de sangue na residência de Michael. Se Vitória foi morta dentro do veículo, por que quase não havia vestígios biológicos compatíveis com o que seria esperado para um homicídio por golpes de faca? Outra inconsistência é que Michael afirmou que foram 2 facadas dadas em Vitória, enquanto que a polícia constatou 3, ou seja, o laudo do IML concluiu que o corpo da jovem apresentava 3 perfurações. O que também foi contestado é que Michael disse que ele teve um relacionamento curto com a Vitória, mas não há ninguém que possa confirmar essa história, não tem familiares ali. Familiares da Vitória desconhecem qualquer relacionamento entre os dois e, inclusive, afirmam que é muito pouco provável que isso tenha acontecido. Além disso, Michael negou ter raspado a cabeça de Vitória e a arma que ele disse ter jogado num rio também nunca foi localizada. O mais estranho, mesmo com todas essas divergências, mesmo com informações confessas que não encaixavam com as evidências encontradas, o delegado do caso, Fábio Lopes Senache, queria encerrar o caso, afirmando que uma reconstituição não faria sentido e que ele tinha certeza de que Michael era o único culpado. Mas lembra que em depoimento Michael disse que não sabia por que a cabeça de Vitória estava raspada? Como se não tivesse sido ele, né? Como se tivesse sido uma outra pessoa mexer no corpo? Pois é tudo muito estranho e como a gente simplesmente fechar um caso com uma confissão cheia de mentiras? O delegado chegou a afirmar que o homem tem traços de psicopatia, né, fala do crime com naturalidade e não apresenta sinais de arrependimento, mas que essa circunstância seria avaliada na elaboração de um futuro exame criminológico. E quando ele confessou, foi exatamente isso que ele pediu por esse exame.
Polícia Civil então solicitou ao IML, né, ao Instituto Médico Legal, a reconstituição do crime para esclarecer todas as circunstâncias em que ele ocorreu. Inclusive, a reconstituição passou a ser um pedido da própria família de Vitória, mas isso enfrentou, gente, diversos problemas. A defesa de Michael, logo após a sua confissão, argumentou que o interrogatório teria ocorrido sem a presença de seus advogados, que a defesa não foi devidamente comunicada, que Michael teria sido coagido psicologicamente, induzido a confessar, que o vídeo de confissão divulgado à imprensa continha cortes, fragmentada em 17 arquivos, sem um arquivo de gravação contínua, o que abriu espaço para manipulações, e de que Michael não teria sido devidamente informado sobre o direito ao silêncio, e aí eles solicitaram a nulidade dessa confissão. Pois é, são erros estarrecedores. A Polícia Civil e a Secretaria de Segurança Pública negaram tudo, obviamente, disseram que a confissão não havia sido feita sob pressão, mas sim de forma espontânea, compatível com outras provas, mas em 30 de outubro de 2025 o juiz reconheceu a nulidade da confissão extrajudicial. A decisão foi divulgada quando Michael foi pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri. A justiça acabou desobrigando Michael de participar da reconstituição. A decisão foi baseada no direito que todo investigado tem de não produzir provas contra si mesmo, ou seja, ele não foi obrigado a comparecer. Mesmo assim, a reprodução simulada aconteceu no dia 24 de abril de 2025, em Cajamar. Participaram policiais, peritos, testemunhas e representantes da família de Vitória. Durante o procedimento, foram refeitos os deslocamentos da vítima e toda a dinâmica descrita ali pela investigação, mas sem a presença de Michael. A imprensa conseguiu acompanhar parte da movimentação, mas o laudo técnico nunca foi divulgado na íntegra. Então, depois, quando a confissão de Michael foi anulada, surgiu uma consequência, né? A reconstituição deixou de poder servir ali como confirmação daquela confissão, já que ela passou a ser considerada juridicamente inválida. Isso não significa que a reprodução perdeu completamente o valor, né? Ela continua fazendo parte do processo, mas agora precisa ser analisado junto com todas as outras provas, sem depender ali da confissão. Só que, mais uma vez, o trabalho da polícia acabou sendo alvo de muitas críticas. A defesa de Michael também contratou uma perícia digital particular no celular do acusado para contestar o laudo oficial. De acordo com o perito Michel Espiero, o celular teve dados alterados após a data da apreensão. Embora Michael tenha sido preso em 8 de março, o laudo aponta registros de alterações até o dia 11, o que, segundo a defesa, comprometeria o uso do celular como prova. Entre os pontos levantados está uma imagem de uma mão segurando uma arma, encontrada no celular no laudo oficial. A perícia particular afirma ter identificado a mesma imagem com um frame retirado de um vídeo disponível da internet, versão que Michael já havia apresentado à polícia anteriormente. Até o momento, né, não houve divulgação de um laudo oficial concluindo que o celular foi adulterado, nem reconhecimento de irregularidade na perícia. Então, independente disso, a Polícia Civil continuou usando o conteúdo do celular como uma das principais provas da investigação. O que existe é um questionamento feito pela defesa, que é algo totalmente comum em processos criminais. A estratégia é tentar colocar em dúvida se as provas são realmente confiáveis, foram preservadas corretamente, se todo o processo de coleta seguiu as regras, ou seja, até o momento a afirmação de que o celular foi mexido ou invadido, adulterado, qualquer coisa, faz parte da versão apresentada pela defesa, mas isso não foi comprovado nem reconhecido como um fato no processo. Então, não tendo sido divulgado esse tipo de informação. Para tentar reproduzir o que teria acontecido, além dos policiais representando Michael e Vitória, o Instituto de Criminalística levou um boneco que auxiliou parte das simulações. Os peritos também utilizaram tecnologia de ponta, como scanners em 3D e drones para mapear o trajeto. Até o Corolla prata de Michael, um dos elementos mais importantes da investigação, foi usado durante a reprodução. Por volta das 10 horas da manhã, uma equipe saiu em comboio da delegacia de Cajamar em direção ao primeiro ponto da reconstituição, a entrada do bairro Ponunduva, na zona rural da cidade. Foi ali que os drones registraram o percurso que Michael
Michael teria feito ao sair de casa com o carro dele. Segundo a investigação, ele seguiu até o ponto de ônibus onde teria esperado a chegada de Vitória. Outro trecho importante aconteceu exatamente no local onde, segundo a polícia, a Vitória teria sido abordada. A expectativa era que ali fosse simulada toda a dinâmica da abordagem, utilizando dublês da vítima, do suspeito, mas isso simplesmente não aconteceu. E as críticas aumentaram ainda mais quando ficou claro que a reconstituição sequer passou por dois dos locais mais importantes de todo o caso: a casa de Michael, onde foi encontrado sangue da Vitória no banheiro, e o ponto onde o corpo foi localizado. A justificativa inicial era de que os peritos já tinham informações suficientes para elaborar o laudo. Ainda assim, muita gente questionou essa decisão. Essa reprodução seria a última grande etapa da investigação antes da Polícia Civil anexar o procedimento ao inquérito, pedir a conversão da prisão temporária de Michael em preventiva e encaminhar o caso à Justiça. Ele acabou sendo indiciado por homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. O advogado da família de Vitória criticou duramente a forma como tudo foi conduzido. Para ele, era indispensável que a casa de Michael fosse incluída na reprodução, já que havia indícios de que o local poderia ter servido como um cativeiro. O mesmo valia para a mata onde o corpo foi encontrado, que poderia ajudar a esclarecer como ocorreu o transporte e a ocultação do corpo. A polícia afirmou que fotografias, perícias anteriores e os elementos já reunidos eram suficientes, mas a família discordou completamente disso. E não é para pouco, né, gente? Com tantas perguntas, como que tem provas suficientes? E aí fica a pergunta: por que justamente dois dos cenários mais importantes da investigação ficaram de fora da reconstituição? Será que uma reprodução completa poderia ter revelado novos detalhes sobre a dinâmica do crime? Eu acho que sim. Eu acho que possivelmente poderia, claro. Curiosamente, até a defesa de Michael criticou a forma como a diligência foi realizada. Os advogados afirmaram que o procedimento foi incompleto e que praticamente nenhuma dúvida importante foi realmente esclarecida. Eles também disseram que durante a simulação a bateria do Corolla de Michael descarregou e, ao tentar subir a rua onde os fatos teriam acontecido, comprometendo ali parte da reprodução. Então, no fim das contas, o momento que poderia responder perguntas fundamentais acabou deixando ainda mais questionamentos. E existe um outro detalhe, né? O delegado nunca divulgou publicamente as conclusões da reconstituição. Então, a gente nunca vai saber, até chegar ali o julgamento, né? Nunca vai saber o que de fato se concluiu com essa etapa da investigação. Então, até hoje, não existe um relatório público afirmando, por exemplo, que a reprodução confirmou que Michael agiu sozinho ou, ao contrário, né, que demonstrou a necessidade da participação de uma segunda pessoa. O documento foi encaminhado ao judiciário, mas nunca foi divulgado integralmente para a sociedade. Por isso, até hoje, o público não sabe oficialmente o que a reconstituição confirmou, o que descartou, quais conclusões técnicas realmente foram alcançadas. No fim, ninguém saiu plenamente satisfeito, né? A família disse que a reprodução foi insuficiente. O senhor Carlos, o pai de Vitória, chegou a dizer que parecia mais que eles pegaram o boneco e colocou ele para passear, né? Então, ele criticou duramente ali a pouca objetividade da reconstituição, né, que vitimou a filha dele. De quebra, até a defesa de Michael afirmou que ela foi mal executada. Ou seja, a reconstituição, que poderia ter sido um dos momentos mais esclarecedores de toda a investigação, terminou cercada por dúvidas e sem oferecer, ao menos publicamente, né, as respostas que muita gente esperava. Em 30 de abril de 2025, um dia após o Ministério Público denunciar Michael por feminicídio, sequestro, ocultação de cadáver e fraude processual, a Justiça aceitou a denúncia e o tornou réu. Na mesma decisão, a prisão temporária foi convertida em prisão preventiva,
permitindo que ele permanecesse preso durante o andamento da ação penal. A decisão considerou a gravidade dos fatos e o risco ao processo caso fosse colocado em liberdade. Em outubro de 2025, depois que todas as provas e depoimentos foram apresentados, a justiça entendeu que havia indício suficiente para que Michael fosse julgado por um júri popular. Isso não significa que ele foi condenado, tá, gente? Apenas quer dizer que o juiz considerou que existem elementos suficientes para que 7 jurados analisem o caso e decidam se ele é culpado ou inocente. Até o momento, a data do julgamento ainda não foi definida. E quase um ano após o crime, o caso acabou ganhando uma reviravolta. O caso da morte de Vitória Regina de Souza em Cajamar voltou a chamar a atenção por causa de uma nova polêmica. Quem trouxe as denúncias foi Renato Domingos Patoli, perito criminal que chefiava a equipe responsável pelas primeiras perícias do caso. Segundo ele, houve irregularidades na investigação que acabou apontando Michael Antônio Salles dos Santos como o único suspeito pelo crime. Depois de tornar essas acusações públicas, Patoli disse que passou a receber ameaças e por isso pediu para entrar no programa de proteção a vítimas e testemunhas. Ele afirma que decidiu falar porque não concordava com a forma como algumas perícias foram conduzidas. Entre as denúncias, o perito diz que o seu nome apareceu sem autorização em um pedido para uma nova perícia na casa de Michael. Ele também afirma que na primeira vistoria feita por sua equipe, o luminol não indicou a presença de sangue humano. Já em uma segunda perícia realizada por uma outra equipe, foram encontrados vestígios que teriam sido atribuídos à vítima. Patoli ainda questiona a maneira como cães farejadores foram utilizados durante as investigações. Essas revelações deram um novo rumo ao caso. A defesa de Michael passou a usar as denúncias para colocar em dúvida a confiabilidade das provas e sustentar que houve irregularidade na investigação. Ao mesmo tempo, a Corregedoria da Polícia Civil abriu um procedimento para apurar a conduta de Patoli, que nega ter agido de forma irregular e afirma que apenas decidiu expor o que, segundo ele, aconteceu nos bastidores da investigação. Pois é, diante de tudo que veio à tona, o deputado Rafa Zimbaldi resolveu cobrar respostas e enviou um pedido à Secretaria de Segurança Pública. No documento, ele pedia que todas as provas e materiais recolhidos durante a investigação da morte de Vitória fossem preservados e que a segurança do perito Renato Domingos Patoli fosse garantida. Para o deputado, proteger o perito é importante para que ele possa continuar falando sobre o que, segundo ele, aconteceu nos bastidores da investigação, além de ajudar a esclarecer se houve pressão ou interferência na análise das provas. Zimbaldi também pediu que o caso fosse reaberto e saísse da delegacia de Cajamar para ser investigado pelo DHPP, o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa em São Paulo. Ele ainda sugeriu que a Polícia Federal participasse da apuração. Na visão do deputado, uma nova investigação feita por equipes especializadas e de fora da cidade, onde tudo começou, pode trazer mais transparência e responder às dúvidas que continuam envolvendo o caso. As denúncias feitas pelo perito Renato Domingos Patoli colocaram a condução da investigação no centro do debate. Ao relatar supostas pressões e questionar procedimentos periciais, ele levantou dúvidas que agora precisam ser esclarecidas. Isso não comprova, por si só, a existência de corrupção dentro da delegacia de Cajamar, mas aumenta a necessidade de uma investigação cuidadosa para verificar se houve falhas, se houve alguma interferência ou qualquer tipo de irregularidade. No fim, o principal objetivo de uma nova apuração seria garantir que todas as provas sejam revisadas de forma técnica e independente, para que a verdade sobre a morte de Vitória seja esclarecida e que qualquer eventual erro ou responsabilidade seja identificado. Uma coisa que também chamou a atenção foi a decisão do advogado da família de Vitória, o Dr. Fábio Costa, de pedir que a investigação deixe Cajamar e passe para o DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Segundo a família, o motivo desse pedido seria a sequência de vazamentos de informações do inquérito.
Eles afirmaram que tiveram acesso a materiais que levantaram dúvidas sobre a forma como algumas informações da investigação estavam sendo divulgadas. A ideia da família é que o caso seja analisado por uma equipe diferente, buscando mais transparência e confiança na investigação, principalmente diante de tantas dúvidas que surgiram ao longo do processo. Porém, havia uma questão prática e processual. Uma mudança de equipe no fim da investigação poderia atrasar a conclusão do inquérito. E esse atraso poderia fazer com que Michael tivesse de ser solto caso não existisse base jurídica para mantê-lo preso. O problema é que o prazo da prisão temporária continuava correndo. Se a investigação demorasse além do prazo e não houvesse elementos suficientes para justificar uma prisão preventiva, o Michael poderia ter que ser colocado em liberdade. Se o caso fosse transferido para o DHPP naquele momento, a nova equipe provavelmente ia precisar estudar milhares de páginas do inquérito, reavaliar provas, decidir se faria novas perícias, ouvir as testemunhas tudo de novo e, eventualmente, realizar novas diligências. Tudo isso levaria tempo. Será que Michael pode ser solto agora? Olha, eu acho que existe esse risco. A justiça teria que entender que não existem mais motivos para manter a prisão preventiva, é lógico, né? O fato de pedirem uma nova investigação com outro órgão analisando o caso não significa que ele vai ser liberado assim imediatamente, né? Pelo contrário, se a justiça entender que ainda existem dúvidas importantes e que a apuração precisa continuar, é possível que ele permaneça preso enquanto tudo é revisado. A defesa deve usar as denúncias do perito Renato Domingos Patoli para tentar mostrar que existem falhas na investigação e pedir uma nova análise das provas. Já a acusação deve argumentar que os questionamentos precisam ser investigados, mas que isso não apaga automaticamente todos os elementos já reunidos contra Michael. No fim, a pergunta principal para a justiça vai ser, né? As dúvidas levantadas são suficientes para colocar em risco a validade das provas ou ainda existe um conjunto de elementos que justifica manter o Michael na prisão? Um dos pontos que mais chamou a atenção no caso da Vitória envolve duas coincidências que deixaram muitas perguntas no ar. A primeira é a ligação de Edna de Oliveira Silva, né, com a família de Michael. A idosa que foi encontrada morta em uma área próxima de onde a Vitória foi localizada trabalhava como cuidadora da mãe do padrasto de Michael, ou seja, ela tinha ligação direta com o círculo familiar dele. A polícia chegou a investigar se os dois casos poderiam ter alguma relação, mas até hoje não foi confirmada uma conexão entre as mortes. A segunda envolve as ferramentas encontradas perto do corpo de Vitória, né, que era uma pá e uma enxada que pertenciam justamente ao padrasto de Michael, Mauro Aparecido de Castro. Os objetos foram encontrados escondidos na mata a cerca de 20 metros do local onde o corpo estava e passaram por perícia. Mauro confirmou que as ferramentas eram dele e disse que havia percebido a falta delas cerca de uma semana antes. A descoberta fez a polícia chamar Mauro para prestar esclarecimentos. Ele explicou que conhecia Michael há mais de 20 anos, que era casado com a mãe dele e que Michael costumava pegar ferramentas sem avisar. Então, segundo Mauro, as ferramentas desapareceram no mesmo período em que Vitória foi morta. Mas a grande pergunta que ficou foi: como que uma pá e uma enxada pertencentes ao padrasto de Michael foram parar naquela mata? Quem levou os objetos até lá? Michael pegou essas ferramentas sozinho? Alguém ajudou? Até o momento, a investigação não apontou Mauro como um suspeito, nem apresentou provas de participação dele no crime. O que chamou a atenção foi a sequência de coincidências: uma pessoa ligada à família encontrada morta, ferramentas de um familiar do suspeito aparecendo perto do corpo e dúvidas sobre a dinâmica de como tudo aconteceu. Esses elementos fizeram parte das perguntas levantadas durante a investigação, principalmente sobre a versão de que Michael teria agido completamente sozinho. Se Michael realmente tinha o costume de pegar aquelas ferramentas, né, dele ali sem autorização, então Michael poderia ter pego a pá e a enxada sem levantar suspeitas dentro da família. Mas o que o próprio Michael disse sobre isso tudo?
né, pelo que foi divulgado publicamente, Michael não apresentou uma explicação detalhada sobre as ferramentas encontradas perto do corpo. Ele não teria dado uma versão pública esclarecendo algo como: peguei a pá e a enxada do meu padrasto para isso, ou as ferramentas estavam comigo por motivo X, né? A informação que veio a público é que a investigação chegou a ele porque outros elementos o ligavam ao crime. E a questão das ferramentas foi usada para tentar reconstruir a dinâmica da ocultação do corpo. Mauro também afirmou em entrevista ao Balanço Geral que a polícia apenas lhe perguntou se as ferramentas eram dele, o que foi confirmado e que depois ele preencheu um papel e depois foi embora. Ou seja, a polícia não teria feito uma investigação mais aprofundada? Por qual razão? Em entrevista, Mauro estava muito desconfortável, e disse que achava que o Michael tinha que abrir o jogo logo e ver com quem ele estava, com quem ele deixava de ter para terminar esse BO, né? Ele falou exatamente com essas palavras que eu estou dizendo aqui. Ou seja, basicamente ele disse que seria melhor que Michael contasse a verdade, né? Se ele realmente for o culpado, que ele deveria abrir o jogo. Eu acho que poderiam ter sido feitas mais perguntas, né, para saber como era a relação do padrasto com o Michael, ou o que ele achava dele, se ele já havia se metido em problemas antes, porque a mãe de Michael se colocou ao lado do filho, né, incondicionalmente. Eu achei a relação do padrasto diferente da mãe dele, né, e que talvez pudessem explorar mais na entrevista, explorar um pouco mais, fazer mais perguntas. O que não foi esclarecido publicamente é: há quanto tempo Edna trabalhava como cuidadora? Quem a contratou? Se foi Mauro, se foi um outro familiar, se foi uma outra pessoa, se ela trabalhava na casa da mãe de Mauro ou em outro local. Qual era o grau de convivência dela com Mauro ou com Michael? Esses detalhes não foram divulgados pela Polícia Civil nem pelas reportagens que acompanharam o caso. E olha que louco, né? Pelas informações que vieram a público, Michael não era bem visto por parte da vizinhança. Alguns depoimentos colhidos pela Polícia Civil descrevem que ele já tinha uma má fama no bairro antes mesmo do desaparecimento da Vitória. Os principais relatos divulgados foram uma vizinha que afirmou que chegou a se mudar por medo de Michael após o caso. Em depoimento, ela disse que decidiu procurar espontaneamente a polícia por causa da sensação de insegurança e da fama que ele tinha ali na região. Essa mesma testemunha contou que já havia visto amigos de Michael usando drogas na residência em outras ocasiões. Na noite do desaparecimento de Vitória, ela percebeu uma movimentação incomum na garagem ali da casa de Michael e ouviu ele repetir várias vezes que o carro estava bom, o que chamou ali a atenção dela. Um outro morador, ouvido pela polícia, declarou que Michael não era bem visto no bairro. Embora dissesse não ter convivência próxima com ele, afirmou que os comentários sobre ele, né, sobre o Michael, entre os vizinhos eram bem negativos. Esse segundo vizinho também relatou que por volta da 1 da madrugada do dia do desaparecimento de Vitória, viu 2 ou 3 homens na casa de Michael, algo que lhe pareceu bastante incomum. Depois que soube do desaparecimento da adolescente, disse ter associado essa movimentação ao caso e procurou a polícia. A mãe de Michael, Edneide Salles, concedeu uma entrevista pouco depois da prisão do filho e fez uma defesa firme de sua inocência. Em resumo, ela afirmou que a imagem que estava sendo construída pela investigação e pela imprensa não correspondia ao filho que ela conhecia. Segundo Edneide, Michael sempre foi um homem trabalhador, prestativo e dedicado à família, especialmente a ela. Por outro lado, é importante destacar que não há informações públicas de que Michael tivesse antecedentes criminais conhecidos ou condenações anteriores que justificassem oficialmente essa má fama, né? Os depoimentos refletem a percepção de alguns moradores, né, que passaram a integrar o inquérito como testemunhos, mas que não equivalem a provas de crimes anteriores, né? Uma vizinha afirmou em depoimento que já havia
visto amigos de Michael usando drogas na casa dele, mas esses amigos também nunca foram identificados publicamente. A Polícia Civil não divulgou nomes nem informou se essas pessoas foram localizadas ou interrogadas por causa dessa informação. Da mesma forma, não há notícias, de que a esposa de Michael tenha sido questionada especificamente sobre esses amigos. O depoimento dela, que veio a público, teve um outro foco, que era para saber onde ela estava na noite do crime, o horário em que ele saiu e voltou para casa, a rotina de Michael, a contradição em relação ao álibi apresentado por ele, ou seja, talvez essas informações sobre esses amigos ali de má fama pudessem dar algum norte às investigações, Mas isso chama atenção porque no mesmo período houve relatos de movimentação de 2 ou 3 pessoas na casa de Michael durante a madrugada, segundo testemunhas. Esses relatos alimentaram a hipótese de que ele poderia não estar sozinho naquele dia. No entanto, a Polícia Civil concluiu que não havia provas suficientes para responsabilizar outras pessoas, pelo crime. O Ministério Público, porém, fez uma ressalva importante, Embora tenha aceitado a denúncia contra Michael, determinou que a investigação prosseguisse para apurar se houve participação de terceiros, especialmente na ocultação do corpo, ou seja, a possibilidade de auxílio posterior não foi completamente encerrada. Fica a dúvida também se alguém saberia que o carro do Sr. Carlos, o pai de Vitória, estava com problemas. É dito que ao menos uma pessoa sabia, mas não existe nenhuma outra informação que possa dar mais esclarecimentos. Em resumo, os amigos citados pela vizinha nunca foram identificados publicamente, não há informação pública de que a esposa tenha sido interrogada sobre eles, também não foi divulgado se a polícia conseguiu localizar ou ouvir essas pessoas. Essa é uma das lacunas do caso que permanece sem esclarecimento público. Um ano após a morte da jovem, ainda não se sabe se Michael Salles, o único réu no processo, contou com a ajuda de um cúmplice. Enquanto isso, a família de Vitória ainda busca entender o que motivou o crime e tenta esclarecer pontas soltas nas investigações, e o caso segue com julgamento sem data definida, que aconteceria com o júri popular. Um dos pontos que gerou questionamentos no caso Vitória foi a informação de que a perícia teria encontrado um terceiro perfil genético masculino no carro de Michael, além do DNA de Vitória e do próprio investigado. É importante destacar que até o momento não foi divulgado publicamente um resultado conclusivo sobre a identificação desse terceiro DNA, nem há informação oficial de que ele pertença a alguém envolvido no assassinato. O que foi divulgado é apenas a existência de um perfil genético diferente dos já conhecidos, sem esclarecimento público sobre sua origem. A presença de um DNA desconhecido, por si só, não comprova a participação de uma outra pessoa no crime. Para isso, acho que teria que ser necessário identificar o indivíduo, estabelecer quando houve contato com o veículo, encontrar outros elementos que liguem essa pessoa aos fatos. No centro dessas críticas está a discussão sobre se a investigação analisou todos os vestígios de forma completa antes de apontar Michael como o único responsável. Os questionamentos não significam por si só que a perícia esteja errada, mas levantam dúvidas sobre se as provas foram documentadas e analisadas de maneira suficientemente clara e completa. Para Carlos Alberto Souza, o pai de Vitória, aquela confissão não trouxe apenas uma sensação de encerramento, trouxe também mais dor, mais perguntas e uma nova batalha. Ele já carregava uma história marcada pela perda. Antes de enfrentar a morte brutal da filha Vitória, ele já havia passado pela dor de enterrar outro filho. Em entrevistas, ele revelou que aquela não era a primeira vez que enfrentava uma tragédia desse tamanho dentro da própria família. Mesmo depois da confissão de Michael, Carlos Alberto continuou cobrando respostas e afirmando que queria saber se havia outras pessoas envolvidas. Ele chegou a dizer que não acreditava que Michael tivesse agido sozinho e que não descansaria enquanto todos os responsáveis não fossem identificados. Ele também já esclareceu que, apesar de ter sido veiculado que ele chegou a ser mencionado como um suspeito por alguns meios de comunicação, ele nunca foi visto assim. Nunca foi tratado como um suspeito no caso Vitória, nunca foi interrogado e que essa informação chegou a colocá-lo em risco de vida
e que isso não corresponde aos fatos. É importante destacar que a família de Vitória ainda sofre muito com tudo o que aconteceu, vivem todo dia essa dor e que são eles que estão em busca de justiça para Vitória. A família não merece ser atacada, ameaçada e nem injuriada. Atualmente, ele oficializou sua candidatura a deputado estadual de São Paulo para lutar por todas as mulheres para que isso não se repita nunca mais. Desde já eu peço desculpas caso alguma informação seja extremamente desconfortável à família. Eu sempre busco tomar muito cuidado com as informações que são passadas. Essas informações foram de grande repercussão, então eu faço todo um trabalho para juntar essas informações e trazer aqui para o canal. Mas é como eu disse, né? Eu não costumo falar sobre casos que ainda não foram solucionados. Porém, esse vídeo ele tem uma missão, que é diante da minha revolta e da de muitas pessoas de ver a forma como esse caso está sendo tratado pelas autoridades, pelo medo de simplesmente ir passando mais tempo e aí ninguém acaba fazendo nada. A gente sabe que quanto mais tempo passa, mais difícil fica. Eu agradeceria se você puder comentar, deixa sua opinião, se você concorda com as inconsistências apresentadas, ou comente aí outras inconsistências que você se lembre e que não foram mencionadas no vídeo. Diga a sua opinião se você acha que talvez seja melhor que não fique tão concentrado na delegacia de Cajamar. Compartilhe, se puder, para que mais pessoas falem sobre esse caso, peçam justiça por Vitória. E se você não lembra de como foi a investigação, assista a parte 1 do caso que está aparecendo aqui na tela. Um grande abraço, obrigada por sua companhia e até o próximo caso.